Intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro é a primeira desde a Constituição de 1988. E você vai ver também. Ministra Carmen Lúcia suspende decisão que obrigava o Estado do Rio de Janeiro a contratar professores aprovados em concurso. Ministro Luiz Fux nega liminar a chefe de milícia que cumpre pena em presídio federal no Rio Grande do Norte. Decisão que considera válido o exame psicotécnico em concurso público é mantida pelo STJ. Horário de verão termina neste fim de semana em 10 estados e no Distrito Federal. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, suspende decisão que obrigava o Estado do Rio de Janeiro a contratar professores aprovados em concurso. Ao vivo do STF, o repórter Luiz Carlos Pinto tem as informações. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, William. Boa noite a todos. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, entendeu que não há recursos disponíveis no orçamento do Estado do Rio que comportem novos gastos. Com esse argumento, a ministra Carmen Lúcia suspendeu decisão do Tribunal de Justiça do Rio que determinava ao Estado a nomeação de cerca de 1.000 professores aprovados em concurso público para a rede estadual de ensino. Em decisão liminar, a ministra Carmen Lúcia afirma que o atraso na nomeação dos professores se justifica diante da comprovada exaustão orçamentária do Estado. No Supremo, o governo do Rio alegou que a nomeação dos professores agora ampliaria de maneira sensível os gastos da folha de pagamento de pessoal. William. Obrigado, Luiz Carlos. E o ministro Luiz Fux negou o pedido da defesa de Tony Ângelo de Aguiar, apontado como chefe da maior milícia do Rio de Janeiro, que buscava sair do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O ministro explicou que não é possível o pedido de habeas corpus neste tipo de questão. Justiça mantém decisão que considera válido o exame psicotécnico em concurso público. O exame era para verificar a aptidão de candidatos ao cargo de atendente de reintegração socioeducativo em concurso da Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. Os ministros da segunda turma do STJ entenderam que a exigência é legítima desde que haja previsão na lei e no edital da seleção, além de critérios objetivos e da possibilidade do candidato recorrer. O caso chegou ao STJ depois que um candidato foi eliminado do certame, realizado em 2015, após reprovar na avaliação psicológica. Segundo o candidato que queria invalidar o exame, o teste utilizou critérios subjetivos para comparação de desempenho. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido por entender, entre outras razões, que o edital do concurso prevê a realização do teste de avaliação psicológica como uma das etapas do concurso. O tribunal também concluiu que foram adotados critérios objetivos no exame. Em análise do recurso especial do candidato no STJ, o ministro Herman Benjamin lembrou que a realização do teste psicotécnico relativo ao perfil profissiográfico, que mostra todas as características de um profissional, foi vedada em 2009. Porém, a disposição foi alterada menos de um ano depois. Por esse motivo, explicou o relator, o teste de avaliação de perfil foi vedado apenas para os concursos públicos lançados entre outubro de 2009 e setembro de 2010 e não se aplica neste caso. Partido Socialista Brasileiro protocola ação no TSE para rever regra de autofinanciamento de candidatos nas campanhas. O PSB quer que o tribunal altere a resolução que trata sobre arrecadação e gastos de campanha. O partido solicita a fixação de um teto para o financiamento de campanha pelo próprio candidato. Na ação, a legenda pede um limite máximo de valor correspondente a 10% dos rendimentos brutos declarados pelo político no ano anterior à eleição. Empresas devem indenizar famílias afetadas pelo naufrágio do navio Aidar, que ocorreu no Pará em 2015. O acordo foi homologado na seção judiciária do Pará.
As empresas responsáveis pelo maior desastre ambiental já ocorrido no estado se comprometeram a desembolsar 13,7 milhões de reais para reparar os danos causados pelo naufrágio do navio Aidar. O acidente aconteceu em outubro de 2015 no porto de Vila do Conde, no município de Barcarena, e resultou na morte de 5.000 bois. As famílias ribeirinhas foram diretamente afetadas pelo ocorrido e agora vão ser indenizadas. Com relação à embarcação que continua imersa no Rio Pará, uma das empresas assumiu a obrigação de retirada e destinação adequada. Quanto às carcaças dos bois que estão enterradas dentro do perímetro do porto, ficou definido que haverá um monitoramento das cavas, conforme plano de trabalho apresentado. Você vai ver a seguir no próximo bloco do Jornal da Justiça. Intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro é a primeira desde a Constituição de 1988. A gente volta em instantes. Rede de lojas que revistava os pertences de um funcionário é condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia a pagar uma indenização de R$10 mil. Anderson trabalhou mais de 2 anos nas lojas americanas. Durante o período, tinha os pertences revistados. E era no meio da loja, em frente à loja, no balcão de tecnologia, que a gente tinha que mostrar nossos pertences, abrir a bolsa para eles olharem. Então, isso era um constrangimento para a gente, todo mundo ficava olhando. Eu, como segurança, ao término do meu serviço, eu tinha que abrir minha bolsa para mostrar outro segurança, assim como eu, como outros funcionários. Após sair da empresa, ainda constrangido com a situação, o trabalhador buscou seus direitos na justiça, entre eles a indenização por dano moral. Na ação, a empresa sustenta que esse é um procedimento de proteção ao patrimônio. Contudo, não se pode imputar ao empregado a responsabilidade dessa questão. A tecnologia oferece uma série de novidades, uma série de utensílios que permitem realizar essa revista sem que haja a violação da intimidade do trabalhador. Em primeiro grau, o pedido foi indeferido, mas a 5ª turma do TRT baiano reformou a sentença e condenou a empresa a pagar indenização no valor de R$10 mil. O entendimento que vem prevalecendo aqui no tribunal é no sentido de que a revista íntima, seja realizada sob a pessoa do empregado, seja realizada sob bens do empregado, é uma revista ilícita, é uma revista que viola a intimidade do empregado e que, por sua vez, gera em favor do empregado direito a uma indenização por dano moral. O número de processos recebidos no TRT da Bahia e que envolvem o tema Revista Íntima de Pertences subiu de 416 em 2016 para 578 no ano passado. Para Anderson, a decisão serve como exemplo. Para ensinar a eles que esse tipo de constrangimento não vem acontecer com os outros colegas, que eu me senti muito mal no período que eu trabalhei na empresa e tomara que mude essa forma de abordar o funcionário. Ainda cabe recurso. O presidente Michel Temer assinou hoje o Decreto de Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O decreto chegou à Câmara dos Deputados agora à tarde. O interventor será o general do Exército Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste. Ele assume até o dia 31 de dezembro de 2018 a responsabilidade do comando da Secretaria de Segurança, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e do Sistema Carcerário no Estado do Rio de Janeiro. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo o advogado Emerson Mazzulo aqui no Jornal Justiça. Doutor Emerson, obrigado por estar com a gente. Obrigado. Para não haver nenhum tipo de equívoco, não se trata de intervenção militar. Jamais, até porque a intervenção militar presumiria a expressão em si que fosse uma decisão tomada por um ente militar. E não é o caso, é um ato declarado por um ente civil, no caso o presidente da República, amparado pela Constituição Federal. Então, não é uma intervenção militar na acepção equivocada do termo, né? Por ser a primeira intervenção após a Constituição de 1988. Sim, qual a diferença dessa intervenção para a garantia de lei da ordem que foi utilizada há um ano atrás no Espírito Santo? Bom, a questão está entre os artigos 60 para a questão da intervenção e 142 para a questão da garantia da lei da ordem, né? A intervenção ela é mais furtiva. Através de decreto, o presidente, então, estabelece a amplitude, a forma, como isso vai se dar, o prazo, e o interventor, ele se reporta diretamente ao presidente da República, certo? Já quando a gente fala de garantia da lei e da ordem, a gente tem mais uma visão de parceria, onde o presidente da República
por intermédio do ministro da Defesa, organiza e apoia atividades de segurança pública nas áreas necessárias, ou seja, no Estado que solicita isso. Então, quando a gente fala de garantia de lei e de ordem, a gente fala mais uma parceria entre o Poder Público Federal e o Estado que demanda essa necessidade. Quando a gente fala de intervenção, a gente está falando de algo mais furtivo, a gente está falando de um controle onde o interventor se reporta diretamente ao presidente da República, enquanto na garantia da lei e da ordem, quem coordena essas atividades é o ministro da Defesa. Entendi. O general que vai assumir a Secretaria de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro, ele precisa se reportar ao governador? Não, ele se reporta diretamente ao presidente da República. Nessa situação, deixa de existir, inclusive, a segurança do secretário de Segurança Pública do estado do Rio? Não, ele se relaciona com essas atividades. O secretário de Segurança Pública, inclusive, colocou o cargo à disposição, mas não há nenhuma notícia de exoneração do cargo. Eu acredito que ele continuará se relacionando com o interventor, todas as autoridades de segurança continuam se relacionando com o interventor, entretanto, as decisões que ele toma se baseiam num planejamento estratégico que é estabelecido entre ele, interventor, as Forças Armadas em si que ele coordena e o presidente da República. As autoridades locais, elas são participadas disso e elas interagem nesse diálogo necessário, né? E com a chegada das Forças Armadas, o Exército passa a ter poder de polícia? Sim, passa. A Câmara dos Deputados e o Senado precisam aprovar esse decreto. Precisam. Tem, inclusive, um prazo estabelecido para isso. É necessário que haja a aprovação desse decreto por uma garantia de legitimidade e pelo próprio rito que a Constituição estabelece. E dentro desse contexto eu faço até uma ressalva, porque conforme o texto constitucional, em havendo intervenção federal, independente de qual estado ou em quantos estados ela aconteça, não se pode emendar a Constituição. E dentro desse contexto sobe no telhado a reforma da Previdência, porque para se discutir reforma previdenciária, por exemplo, seria necessário revogar essa intervenção federal para que se pudesse, então, votar um texto como o da Previdência que implique emendas no texto constitucional. Mas não existiria limite, ela poderia ser revogada, se fazer qualquer tipo de votação, emenda à Constituição e voltar com um novo decreto. Cria-se uma situação jurídica esdrúxula, né? Ou bis esdrúxula, porque você revoga para votar uma outra decisão e emendar a Constituição para depois decretar novamente. Então, fica aquela discussão de fazer antes ou depois e ter que suspender para depois fazer, e isso mexe um pouco com essa coisa que é o presidencialismo de coalizão, ou seja, as forças que compõem o Congresso Nacional e o Poder Legislativo, elas ficam oriçadas e isso pode ser massa de manobra tanto para quem quer apoiar a reforma ou quanto para quem quer ir contra a reforma. Ela pode, inclusive, voltar como forma de garantia da lei da ordem, talvez, se sentir que não existe a necessidade de algum outro impacto. Sim, uma vez o presidente da República entendendo que não há mais aquele estado grave de violação de direitos, de ameaça à ordem pública, aos direitos humanos, etc., que são as condições que estabelecem o estado de intervenção, revogando-se o estado de intervenção para a votação da reforma previdenciária, por exemplo, da reforma da Previdência, posteriormente a essa eventual votação da reforma da Previdência, o presidente da República, como bem entender, pode, ao invés de decretar a intervenção federal novamente, estabelecer uma garantia da lei e da ordem, como já aconteceu em Copa do Mundo, Copa das Confederações, eventos da ONU, Rio+20, como aconteceu em Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Estamos em Copa do Mundo, mas uma preocupação maior no momento desse seria com as eleições. Interfere em alguma coisa? Não interfere nas eleições, é apenas uma questão voltada para a segurança pública. Pelo contrário, eu acredito que, apesar de ser uma medida extrema e que não é uma medida desejável, mas ela reforça o Estado democrático de direito e dá mais tranquilidade ao processo eleitoral, penso eu. Doutor Emerson, muito obrigado pelas suas explicações aqui no Jornal da Justiça. Eu agradeço. Nós vamos ao rápido intervalo agora. Voltamos a seguir com outras notícias. O horário de verão termina neste fim de semana em 10 estados e no Distrito Federal. A gente volta já já. A leitura ao alcance de quem não consegue enxergar. Pessoas com algum tipo de deficiência visual agora podem solicitar livros pela internet por meio de uma plataforma criada em linguagem acessível. O Ministério Público Federal assinou um acordo com 41 editoras. E se a obra não tiver a versão adaptada, a editora vai providenciar
e entregar a encomenda pelo mesmo custo das livrarias. Mesmo com apenas 15% da visão de um dos olhos, a Valdeli consegue ler, sozinha. Mas os livros, claro, precisam ser adaptados e ter letras grandes. Não podem ter a fonte do tamanho normal. Fica muito difícil de ler, porque aí embaralha as letras e aí eu já não consigo ler. A letra com a fonte normal, com a fonte pequena. Mas nem sempre o livro é assim, adaptado. E para acabar com essa falta de inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência visual, o portal Livro Acessível foi lançado, um compromisso com a sociedade. O deficiente visual pode entrar, fazer solicitação, se cadastrar, né, fazer a solicitação do livro. O SNEL, através desse portal, vai identificar a editora, identificar se o livro continua sendo publicado e colocar tanto o deficiente quanto a editora em contato para fazer esse atendimento. Funciona assim. A pessoa acessa o site livroacessível.org.br. Primeiro, é preciso fazer o cadastro, daí a pessoa acessa a conta e faz o pedido. Se o livro já estiver em formato acessível, o site indica as lojas virtuais que vendem a obra. Daí é só acessar e fazer o pedido. Se o livro ainda não estiver adaptado, as editoras têm até 60 dias para fazer isso. É importante lembrar também que assim, a gente não está falando de um atendimento gratuito, a gente está falando da compra do livro. Quer dizer, a pessoa que está pedindo esse livro em formato acessível, ela vai estar pagando à editora o mesmo valor que um livro físico. Quer dizer, isso é um serviço, sem dúvida nenhuma, mas isso não é... Isso faz parte do atendimento tradicional das editoras. O site, claro, é acessível. O tamanho das fontes pode ser alterado. O contraste também. Opção ainda para libras. O acordo determina exatamente que a pessoa com deficiência, com visual, normalmente, faça o pedido no site e tenha esse livro em formato acessível rapidamente à sua disposição. Porque normalmente a pessoa buscava na livraria e não encontrava esse livro. E tem ainda uma outra regra. O livro acessível deve ter, no máximo, o mesmo preço do livro comum. O site vai beneficiar mais de 6 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência visual. Já que os olhos não enxergam mais, os dedos ajudam a soltar a imaginação. E para que as palavras toquem a Noemi, antes ela precisa tocar as palavras. Elas me tocam muito, porque às vezes a palavra ela diz muita coisa, né? E ela vem e mexe com a alma, com o sentimento nosso, né? O Brasil conta com uma enorme variedade de frutas que são nativas ou que vieram de outros países e se adaptaram ao clima tropical. A riqueza é tão grande que muita gente não conhece toda a diversidade. E uma das preocupações dos ambientalistas é o risco de extinção das chamadas frutas raras. Mas o assunto é previsto na legislação brasileira. O Brasil é reconhecido mundialmente como um dos principais países produtores de frutas. O clima tropical facilita o cultivo de origens dos mais diversos lugares, como a banana, que veio da Índia. Mas o que muitas pessoas não sabem é que existem frutas específicas de algumas regiões do país e que são consideradas raras por ambientalistas. No Centro-Oeste, é possível encontrar frutas raras em feiras. Uma delas é a cagaita, como mostra o repórter Leonardo Ferreira. Muita gente não conhece, muitos perguntam, outros já conhecem, mas a maioria do candando propriamente dito quase não conhece essa fruta. E o genipapo, já ouviu falar? Os índios, né, da região nossa, do Rio Araguaia, usavam muito ela, usam ainda, né, para fazer vinho, fazer licor. No estado do Maranhão, a gente conhece isso aqui como macaúba. A gente come a polpa e a castanha. Mas a lista de frutas raras não para por aí. Só nesse sítio, localizado no interior de São Paulo, são cultivadas mais de 1.400 espécies. Quem cuida de tudo isso e ainda cataloga as experiências para a pesquisa de outras pessoas é o Elton, que há mais de 20 anos se dedica ao estudo de árvores frutíferas raras. Ele conta que a pesquisa trouxe sentido para a vida dele, ajudando a superar problemas de saúde que teve ao nascer. Orgulhoso, conta como tudo começou, quando ouviu o nome de uma fruta chamada saputá.
É uma frutífera silvestre, ou nativa do Brasil. Daí, ao ver esse dicionário, vi nomes de muitas outras frutas que eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia. Pesquisar, catalogar e até explorar para fins comerciais frutas raras de forma consciente e que colabore para a preservação da espécie é permitido e recomendado por lei e pode até evitar a extinção das espécies, como explica essa advogada. Frutas, do ponto de vista jurídico, são considerados bens móveis, então a base do estudo disso está no Código Civil Brasileiro, que leva em consideração essa primeira classificação. Mas como as frutas e os frutos são produtos naturais de flora, naturalmente a gente trabalha com a questão da preservação dessa espécie, seja ela uma espécie protegida por lei, porque já está em extinção, e geralmente é assim, ou uma árvore plantada para fins comerciais. Amado por uns, odiado por outros, o horário de verão chega ao fim neste fim de semana. Moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem atrasar o relógio em 1 hora. Segundo estudos, a economia de energia elétrica vem diminuindo a cada ano. Nas ruas, há quem já sinta saudades e aqueles que não viam a hora dele acabar. Não gosto não. Tem que acordar mais cedo, acho que gasta mais energia. Acredito desnecessário. Porque assim, na questão da economia de energia, ela acaba você economizando num horário, só que no outro ele volta, tendo que utilizar. Você aproveita mais o dia. Eu gosto do horário de verão porque eu acho que há uma economia de energia nesse período útil, que é claro durante o dia. Estabelecido por meio de decreto, o horário de verão atualmente muda a rotina de 10 estados e do Distrito Federal. A justificativa de alterar o relógio em 1 hora é economizar energia durante os meses mais quentes do ano. E na prática, a redução tem ocorrido? Levantamento do Ministério de Minas e Energia mostra que nos últimos 4 anos tem diminuído a economia gerada pelo horário de verão. Em 2013, a redução foi de 405 milhões de reais. 2014 ficou em 278 milhões. Já em 2015 e 2016, o montante poupado ficou abaixo dos 200 milhões de reais. Tem se observado uma mudança no perfil do consumidor. Ou seja, o consumidor que antes entrava num determinado horário no trabalho e saía ainda à luz do dia, o sol alto, hoje ele mudou o seu perfil aí de consumo, ele prefere chegar um pouco mais tarde e talvez sair, vamos dizer assim, quando o sol já esteja se pondo. E nisso, o que a gente tem observado? O acionamento prolongado de equipamentos, ou seja, computadores e, inclusive, ar-condicionado. Daí o motivo pelo qual a eficácia dessa política pública ela tem diminuído ano a ano. A tendência, segundo a professora, é de que o horário de verão passe por uma reformulação. Enquanto isso, o início do próximo horário de verão já tem data marcada. Este ano, com uma mudança. Começará na primeira semana de novembro, atendendo a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral. O pedido feito pelo TSE consiste em facilitar a apuração de votos, porque se o horário de verão começasse no período normal, como nos anos anteriores, isso ensejaria um prejuízo, por exemplo, ao Acre, que na apuração de urnas começaria 3 horas depois das demais sessões ao longo do país. Com essa alteração do horário de verão para 4 de novembro, a diferença passa a ser apenas de 2 horas. Então, isso facilita o processo eleitoral. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.